a gente agora segue falando de animais de pets. Vamos conhecer uma escola que tem apostila, rotina diária e até técnica de relaxamento. Nessa escola, os alunos têm 4 patas, muitos pelos, mas também uma vontade enorme de aprender. É uma escola para cães, especialista em socialização de cães de diferentes raças. E também essa escola criou uma técnica única de relaxamento canino. Hoje vamos entender como funciona essa escola que está transformando a relação entre humanos e os seus companheiros de 4 patas. Aqui comigo o Baruch e o adestrador Guilherme Magnabosco. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Um prazer estar aqui. É um prazer recebê-los. Gente, olha só, começa falando do Baruch, por favor, para o pessoal de casa entendê-lo. O Baruch é um cão que lá no início, antes quando eu comecei a trabalhar com adestramento há 7 anos atrás, eu resgatei ele de maus tratos e depois desse resgate ele era um cão muito medroso. E com o tempo a gente começou a ver que ele se desinibia um pouco mais em público, bem interessante. Ele foi chamado para fazer uma propaganda uma vez. Depois dessa propaganda na televisão, ele acabou se soltando, começou a adorar participar nas câmeras e aí ele virou um cão propaganda. Há 5 anos ele já faz propaganda na TV. E ele adora um carinho, mas não é porque é o meu carinho. Ele foi educado para gostar de carinho. Isso mesmo. Lá na escola, é uma coisa nova isso, mas lá na escola a gente vê o potencial de um cão e utiliza ele ao máximo. Então, quando a gente vê que um cão tem uma tendência muito boa à terapia, a gente ajuda ele a trabalhar em terapia. Quando a gente vê que ele tem uma tendência à apresentação, enfim, a gente vai estimulando esse potencial. E o Baruch, a gente percebia que ele tinha uma conexão muito profunda com pessoas mais calmas, com idosos. A gente começou a preparar ele para fazer terapias. Então, eu estava até explicando aqui para você, né, que se você para de dar carinho nele, por exemplo, ele vai fazendo uma roda entre a sala e vai interagindo com diferentes pessoas para ganhar a atenção dessas pessoas. Ó. Ele sempre busca essa atenção. Ele está buscando atenção, mas Isso se eu mesmo. não der, ele vai diretamente para você, né? E você percebe que é uma buscada de atenção tranquila, sem exageros, sem pulos, sem latidos. Então, é sempre buscando a mão e pedindo para você realmente interagir com ele. Isso é bem legal. Sempre que a gente leva em ambientes com mais pessoas, ele acaba unindo as pessoas através dessa interação. Então, ele é um potencial muito forte de terapia e calmaria, né? Olha só, isso é uma dica super importante. E aí a gente tem imagens de outros animais relaxando, gente. É muito curioso. E aí ele vai explicar pra gente como é que funciona isso, como é que você chegou nisso. Então, a escola, ela começou em um momento onde eu participava de resgate animal, fazia lar temporário. E nesse período eu acabei percebendo que os cães aqui em Joinville, na cidade grande, eles tinham alguns problemas de comportamento sempre relacionados à ansiedade, agitação e tudo mais. Essa até a foto ali é a Branca, é minha cachorra resgatada que construiu tudo isso desde o início, era a cachorra que cuidava dos cães. E a técnica de relaxamento em si, ela veio principalmente na parte da pandemia, onde se existia muita ansiedade com tudo que estava acontecendo. A gente praticava muito yoga. E dentro disso a gente começou a perceber que os cães gostavam daquele momento do yoga também. Música relaxante, ficar paradinhos ali num tapetinho. E aí isso começou a cada vez virar uma cultura mais forte, as pessoas gostaram, a gente começou a ensinar outros cães a fazerem. E com o tempo a gente foi ver, hoje a gente está aí com 60 cães fazendo relaxamento no tatame todo dia. Gente, isso é incrível, porque olha, se fazer isso com um animal é difícil, imagina com raças diferentes, com personalidades, né? Porque eles vão passar o dia, eles não têm uma interação muito diária, né? Eles mal se conhecem. Só que aí você me explicava que tem outros fatores, a questão da ambientação. Sim. A principal ideia ali na escola é diferente de um espaço somente para o seu cão ir solto, ficar brincando e correndo. Na verdade, lá a gente quer que ele aprenda a ser mais equilibrado, a gente quer ajudar ele com a parte emocional dele também. A escola hoje a gente utiliza psicologia comportamental aplicada a cães, então a principal ideia é que você vê ali que tem desde Border Collie até um Spitz alemão, e a gente coloca todos os cães no mesmo espaço. Então isso faz com que quando ele chega ali, o odor do ambiente, a música que a gente deixa no ambiente, a natureza e os outros cães, por exemplo, ele acaba se conectando por mimetismo, que seria a ideia dele copiar animais da mesma espécie, e a gente acaba inundando ele com essa energia gostosa. Então até o nome da escola é Matilha Equilibrado, porque é a ideia de você colocar o seu cão dentro de um ecossistema, de um ambiente que tem vários cães que tem uma energia parecida com a qual que você quer que ele fique. Guilherme, hoje eu tenho 2 gatos e eu até tinha me prometido não ter mais animais, porque a gente teve um cachorro e era para ser uma raça bem calma, só que ele era sapeca, ele era danado. E até tentei adestrar, tentei contratar alguém, mas ele chorava, ele fazia assim a folia lá em casa. Qual que é a dica que você dá porque assim, muitas crianças, quero um bichinho, né? A gente sempre recomenda, primeiro de tudo, adotar, resgatar. Seria a primeira orientação, até que é a nossa bandeira. Mas no sentido de como você lidar nos primeiros dias, quando chega bebezinho, por exemplo, em casa.
Cachorrinho novinho chegou em casa. Isso. A ideia é que, assim, o cão ele tem necessidades que vão além do adestramento. Até uma coisa interessante de trazer, porque a partir de 2025, a gente teve um estudo que comprovou que a gente está na terceira onda da domesticação dos cães. O que isso significa? Os cães estão passando por uma nova era de domesticação. Por quê? Com a urbanização acelerada, o globalismo acelerado, o estilo de vida humano está mudando muito rápido. E com isso eles não estão mais conseguindo se adaptar de forma saudável e natural. Então problemas como ansiedade, agitação vão surgindo. Quando a gente traz um cão novo para casa, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento comportamental. O adestramento é a criação de comandos, criação de truques, e isso não necessariamente vai te ajudar na parte infantil. O que vai te ajudar na parte infantil? Entender quais são as tendências naturais de um cão. Então, o que a gente sempre explica é que hoje em dia existem vários recursos de enriquecimento ambiental, existem serviços como o do Material, entre outros, de psicologia canina, que são serviços que vão te auxiliar a conseguir criar uma ambientação. Uma dica rápida seria você investir em estímulos naturais, como cascos, chifres, coisas que vão fazer com que o seu cão tenha uma interação mais legal, e ao mesmo tempo com crianças, uma dica que eu sempre dou, inclusive hoje eu postei um Reels na minha rede social, com criança é muito importante que você ensine que a criança tem brinquedos, e não que a criança é um brinquedo. Então, ao invés de soltar o cão e deixar a criança correr e o cão aprender a pular nela, mordiscar a roupa, que depois vira um problema, o interessante seria sempre que seu filho for interagir com o cão, ele ter brinquedos na mão. Ele chamar o cão para brincar, para que o cão vá aprendendo a buscar a criança para brincar com outras coisas. Perfeito. E quando o cão já é adulto, já é crescidinho, assim, um cão resgatado, como que deve também ser essa interação na nova casa? Perfeito. Cão resgatado, ele sempre vai precisar se ambientar contigo antes de tu realmente conhecer ele. A gente sempre fala que são 3 meses para tu conseguir conhecer ele de verdade. No primeiro mês ele está um pouco mais inseguro, ele ainda não consegue se soltar 100%. No segundo mês ele vai começar a testar alguns comportamentos na casa para entender se eles são validados ou não. E no terceiro mês, aí sim, ele vai começar a ser quem ele é. O que é importante você fazer nesses 2 primeiros meses? Criar vínculo com ele. Então, o vínculo, ele não vai na linha de você já educar efetivamente. No primeiro mês, seria sobre você mostrar como funciona o ambiente da casa, os horários da casa. Muitas pessoas acabam tentando se adaptar ao cão e isso mostra uma realidade que não é a que ele vai viver a longo prazo. O segredo é, já no primeiro mês, você mostrar qual é a real realidade da casa. Os horários são esses, os ambientes são esses, as coisas funcionam dessa forma e não adaptar a tua rotina a ele. É um pouco mais difícil ele se adaptar à sua rotina no primeiro mês, mas com certeza depois desse primeiro mês tudo vai ficar muito mais harmonioso, porque ele já foi no teu ambiente familiar, entendendo como funciona a dinâmica da casa. Sim, porque se chega, já coloca dentro de casa e depois quer tirar, quem é que está errado? Quem é que vai sofrer, mesmo. né? Por isso que eles sofrem, porque Com daí certeza. depois não querem sair. E é realmente difícil, porque quando você, alguém novo, você quer oferecer, assim, um mundo, e daí depois, não, opa, quer colocar limites, né? Sim, assim como o exemplo que a gente estava conversando anteriormente sobre ansiedade e tudo mais, na pandemia o estilo de vida mudou. Então, pós-pandemia, a gente foi contratado pelo mundo inteiro, na verdade, a gente faz muitas consultorias online para lidar com ansiedade de separação, choros, latidos quando fica em casa. A gente é especialista em lidar com isso. Por quê? Porque a gente entendeu que o cão ele precisa ser preparado para isso. Então, mudou o estilo de vida, a gente mudou totalmente, depois a gente quer voltar para a rotina normal. O cão não está acostumado. Então, quando você vai começar a ter um cão, você vai adotar um cão, é muito importante já mostrar para ele como funciona a tua vida. Pode ser difícil no início, mas depois ele vai estar sempre acostumado. Perfeito. E assim, também a importância de ter muita paciência com animais idosos, né? Porque eles também, assim como a gente vai mudando a nossa rotina, nosso desempenho, eles também, né? No caso do Baruch, ele já tem 7 aninhos, né? 9 anos. 9 aninhos. E aí a gente percebe que ele também vai mudando um pouquinho aquele ritmo dele. Por isso que ele gosta até de estar com pessoas mais velhas também, tu dizia, né? Com certeza. Isso, inclusive, é um cuidado que a gente tem muito forte lá na escola. Lá a gente, hoje o nosso espaço de socialização, a gente falou, tem 60 cães, mas a gente tem a área dos filhotes, dos jovens e dos introvertidos. Então a gente tem grupos de socializações separados. Não é saudável para um cachorro tranquilinho, um Spitz alemão, ficar solto com um Golden muito agitado. Então, ambientes de socialização que viram muitos cães, porte grande, pequeno, agitado e calmo, juntos, vai gerar traumas. Porque o cão muito agitado vai acabar, às vezes, gerando um trauma num cão muito mais calminho. Então, lá, o que a gente explica muito sobre tutor, e até mesmo quando você vai levar o teu cão num parcão ou para interagir com outras pessoas, é respeitar a fase do seu cão. O cãozinho idoso, ele está num ritmo mais tranquilo, ele já não vai mais fazer o que um jovem faz. Ao mesmo tempo que uma coisa interessante que a gente vê muito é pessoas com cães de 5, 6, 7 meses querendo que ele haja como um adulto. E, na verdade, é importante também respeitar a infância de um cão. A adolescência começa só a partir dos 8 meses, sabia? E essa adolescência ela vai até mais ou menos 1 ano e 2, 1 ano e meio. A partir de 1 ano e meio que o cão é um jovem. Então a gente tem que entender que cada fase ela vai ter suas dificuldades, mas também os seus prazeres, né? Ai, arrasou. Esse é um assunto que a gente não esgota, né, em poucos minutos, mas é muito bom conhecer. Mais uma celebridade aqui de Joinville, o Maruch, que adora fazer comercial, adora as câmeras e ficou muito à vontade aqui também. Guilherme, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais.